O bilionário estava no limite. Seu filho, mudo desde a morte da mãe, era seu único foco. Desesperado para encontrar uma figura materna real, que não o amasse por seu dinheiro, ele fez o impensável. Raspou a cabeça, vestiu um uniforme surrado e se infiltrou como faxineiro no hospital que ele mesmo financiava. Ele só não esperava encontrar Sofia, e ele, definitivamente, não esperava vê-la ser humilhada, da forma mais cruel, pelo médico que ele pagava. Até que ela, a faxineira, mudou o rumo da vida dele para sempre. O silêncio na mansão Valença era ensurdecedor. Cada passo de Arthur Valença, 38 anos, ecoava nos vastos corredores de mármore travertino como um lembrete de sua solidão. Do lado de fora dos portões de ferro forjado, o mundo o via como um titã, o jovem gênio por trás da Valença Tech, uma das empresas de tecnologia mais influentes do globo. Um homem que herdara uma fortuna e a multiplicara por 10. Mas dentro daquela fortaleza de vidro e pedra, Arthur era um prisioneiro de seu próprio sucesso e de um luto que se recusava a ceder. Há 2 anos, sua esposa, Laura, o amor de sua vida desde a faculdade, morrera em um acidente de carro brutal. Desde aquele dia, o mundo de Arthur perdeu a cor. Mas a maior vítima do acidente não fora apenas ele. Foi seu filho, Theo, agora com 6 anos. Theo estava no carro com a mãe. Ele sobreviveu sem um arranhão físico, mas a cicatriz em sua alma foi profunda. Desde o momento em que os paramédicos o tiraram dos destroços, Theo não disse uma única palavra. Mutismo seletivo era o que os exércitos de psicólogos e terapeutas caríssimos diziam. Um trauma tão profundo que trancou sua voz em uma caixa de silêncio. Arthur tentara de tudo. Os melhores especialistas do mundo, tratamentos experimentais na Suíça, doações milionárias para departamentos de psicologia. Nada. Theo vivia em seu próprio mundo. Um menino bonito de olhos tristes que se comunicava com um leve aceno de cabeça, ou, mais frequentemente, com uma indiferença total. A riqueza de Arthur tornou-se sua maldição. Ele via como as pessoas olhavam para ele, não como um pai enlutado, mas como o solteiro mais cobiçado do país. As mulheres que seus amigos tentavam lhe apresentar eram um desfile de sorrisos plásticos e olhos calculistas, mais interessadas em seu portfólio de ações do que no bem-estar de seu filho. Elas olhavam para Theo como um pequeno obstáculo, um acessório trágico que vinha com o pacote bilionário. Arthur estava farto. Farto dos bajuladores, dos conselheiros financeiros, dos falsos amigos. Ele estava desesperado por algo real. Ele olhava para Theo e via o fracasso de seu dinheiro. A maior conquista de sua vida seria ouvir a voz do filho novamente. E ele começou a acreditar que a cura não viria de mais um especialista renomado, mas de algo que seu dinheiro não podia comprar. Uma conexão humana genuína, uma figura materna que pudesse amar Theo pelo que ele era, não pelo que ele herdaria. A ideia surgiu de um relatório em sua mesa. A Fundação Valença, seu braço filantrópico, era a principal mantenedora do Hospital Anjos da Guarda, a ala pediátrica mais avançada do estado. Ele havia assinado os cheques, mas nunca havia pisado lá. Ele era apenas um nome em uma placa de bronze na entrada. E se ele fosse, não como Arthur Valença, o patrono, mas como ninguém? E se ele pudesse ver o mundo real, o mundo que seu dinheiro deveria estar ajudando, de baixo para cima? A ideia era insana, mas tornou-se uma obsessão. Ele queria encontrar alguém que não soubesse quem ele era. Queria ver como as pessoas realmente tratavam umas às outras quando o poder e o dinheiro não estavam na sala. Na semana seguinte, Arthur Valença desapareceu. Raspou a barba de 3 dias, cortou o cabelo quase à máquina, trocou seus ternos de seda por jeans gastos e camisetas velhas. Comprou um par de botas de trabalho e, usando documentos forjados por seu chefe de segurança, que achava que o patrão estava tendo um colapso nervoso, ele se apresentou no departamento de RH de uma empresa terceirizada de limpeza que prestava serviços ao Hospital Anjos da Guarda. Seu novo nome era Beto, um homem viúvo, desempregado, buscando um recomeço. Foi contratado imediatamente para o turno da noite. Do outro lado da cidade, em um bairro operário de ruas mal iluminadas, Sofia Alves, 30 anos, se preparava para a mesma jornada. Sofia era a definição de exaustão digna. Seus olhos castanhos, embora cercados por olheiras profundas, ainda continham uma faísca de desafio. Mãe solteira, ela vivia uma vida dupla e angustiante. De dia, ela era a mãe de Clara, sua filha de 7 anos. De noite,
Ela era a faxineira do lugar onde sua filha estava internada. Clara tinha uma condição cardíaca rara e complexa. Ela estava na fila de transplante há 6 meses, mas sua melhor chance era uma cirurgia experimental complexa, que apenas uma equipe no hospital era capaz de realizar. A espera era uma tortura. Sofia havia conseguido o emprego de faxineira no Anjos da Guarda por um motivo desesperado. Ela não tinha dinheiro para pagar um acompanhante ou um quarto particular, e trabalhar ali permitia que ela estivesse perto da filha. Sua rotina era brutal. Ela trabalhava das 22 horas às 6 horas da manhã, limpando os corredores, banheiros e salas de cirurgia. Quando seu turno acabava, ela não ia para casa dormir. Ela tomava um banho rápido no vestiário dos funcionários, trocava o uniforme azul pelo jeans gasto e subia para a ala pediátrica, onde passava o dia em uma poltrona de plástico desconfortável, ao lado do leito de Clara, lendo histórias, cantando canções de ninar e rezando em silêncio para que o coraçãozinho de sua filha aguentasse mais um dia. Quando a noite caía, ela dava um beijo na testa de Clara, descia ao vestiário e vestia o uniforme azul novamente. Ela não dormia. Ela apenas cochilava por alguns minutos no vestiário ou no refeitório, movida a café barato e uma força de vontade que desafiava a medicina. Naquela noite de segunda-feira, Beto se apresentou para seu primeiro turno. O supervisor, um homem cansado chamado Jonas, jogou-lhe um esfregão e um balde. Seu setor é a ala B, pediatria. Não faça barulho, não incomode os médicos e, pelo amor de Deus, não toque em nada que seja azul. É lixo estéril. Arthur, o homem que comandava salas de reunião com 1000 pessoas, apenas assentiu. Sim, senhor. Ele começou a trabalhar. O cheiro de desinfetante e doença era avassalador. O hospital à noite era um lugar fantasmagórico. Ele limpava o chão, seus movimentos desajeitados, e via o sistema que ele financiava por dentro. Viu enfermeiras correndo, exaustas. Viu pais dormindo em cadeiras. E então ele a viu. Sofia estava limpando o posto de enfermagem. Ela se movia com uma eficiência silenciosa, seus olhos focados. Beto, Arthur, começou a limpar o corredor que levava à ala pública, onde Clara estava. Ele viu Sofia parar por um momento. Ela olhou pela janela de vidro do quarto da filha. Clara estava dormindo, cercada de monitores. Sofia colocou a mão no vidro, um gesto de carinho impossível de ser completado. Naquele toque no vidro, Arthur viu mais amor e dor do que ele jamais sentira em seu mundo de luxo. De repente, uma voz áspera cortou o silêncio. Alves, o que pensa que está fazendo? Seu turno não é pago para você ficar de vigília. Era a enfermeira-chefe Sandra, uma mulher de meia idade, com uma expressão azeda e um senso de poder mesquinho. Ela era o braço direito do administrador-chefe do hospital. Sofia se encolheu. Desculpe, chefe Sandra. Eu só estava verificando. Verifique no seu horário de folga. O chão da ala de isolamento está imundo. E você, ela se virou para Arthur Beto. É o novato, certo? Aprenda com ela a trabalhar e menos a olhar. Arthur Beto apenas baixou a cabeça e murmurou. Sim, senhora. Ele observou Sofia se afastar, a cabeça baixa, mas os ombros retos. Ele não sentiu pena, ele sentiu respeito. A figura mais temida do hospital não era a chefe Sandra, era o Dr. Marcos Andrade. Aos 50 anos, Andrade era o chefe de cirurgia cardíaca pediátrica, um homem considerado um deus dentro daquelas paredes, mas ele também era o administrador-chefe da ala. Ele era arrogante, elitista e obcecado por status. Ele via os pacientes do sistema público, como Clara, como um fardo estatístico, um obstáculo para sua verdadeira paixão, a nova ala internacional do hospital, um projeto de luxo projetado para atrair pacientes ricos do exterior, cobrando em dólares por procedimentos experimentais. Na manhã seguinte, Arthur, ainda como Beto, estava terminando seu turno. Ele decidiu trazer Theo para uma das sessões de terapia ocupacional do hospital. Era sua primeira tentativa de misturar seus dois mundos. Ele estava sentado no jardim de inverno do hospital, um espaço financiado por sua fundação, enquanto Theo olhava fixamente para um peixe no aquário, mudo como sempre. Sofia entrou no jardim. Seu turno de faxineira havia acabado e seu turno de mãe havia começado. Ela não reconheceu Beto com roupas civis. Ela foi até o outro lado do jardim, onde sua filha Clara estava em uma cadeira de rodas, tomando um pouco de sol. Arthur observou. Sofia tirou um pequeno livro da bolsa e começou a ler para Clara. Mas não era a leitura que chamou a atenção. Era a música. Depois de ler, Sofia começou a cantarolar. Uma canção de ninar antiga, simples. Uma melodia doce e melancólica que parecia carregar gerações de esperança. E então, o impossível aconteceu. Theo, que não reagia a nada nem ninguém há 2 anos, virou a cabeça. Lentamente, ele se levantou da cadeira, atravessou o pequeno jardim e parou a poucos metros de Sofia e Clara. Ele não disse nada,
mas seus olhos estavam fixos em Sofia. Ele estava ouvindo. Arthur prendeu a respiração. Seu coração, adormecido pelo luto, começou a bater descontroladamente. Ele observou seu filho, cativado, dar um passo em direção àquela voz. O Dr. Andrade entrou no jardim como um furacão, falando alto ao celular sobre ações e investimentos. Sim, a nova ala vai dobrar o faturamento. As doações da Valença Tech cobrem os custos básicos. O resto é lucro puro. O som alto de sua voz quebrou o feitiço. Theo se encolheu, tapou os ouvidos e correu de volta para o pai, escondendo o rosto em suas pernas. O momento estava quebrado. Dr. Andrade desligou o celular e notou Sofia. Você de novo? Não tem um chão para limpar, mulher? Ou agora você também é cantora? Estou em meu horário de folga, doutor, disse Sofia, levantando-se para proteger a filha. Horário de folga? Ele riu com escárnio. Seu horário de folga deveria ser em casa, não ocupando espaço no meu hospital. Ele olhou para Beto, Arthur e Theo com desprezo. E vocês? Parentes? O jardim é para pacientes, não para reuniões de família da equipe de limpeza. Circulando, ele se afastou, deixando um rastro de humilhação. Arthur Beto olhou para Sofia. Ela estava tremendo de raiva, mas se recompôs pela filha. Naquele momento, Arthur soube de duas coisas. Primeiro, aquela mulher, com sua voz e sua dignidade, era a primeira pessoa em 2 anos a penetrar a muralha de silêncio de seu filho. Segundo, havia algo de podre no hospital que ele financiava, e o Dr. Andrade era o centro de tudo. A busca por uma mãe havia se tornado algo muito maior. Havia se tornado uma busca por justiça. O disfarce de Beto tornou-se a missão de Arthur. Ele não estava mais apenas observando. Estava investigando. A conexão de Theo com Sofia foi o catalisador, mas a arrogância do Dr. Andrade foi o combustível. Arthur começou a usar seu acesso de funcionário da limpeza para ouvir, para ver o que acontecia nas salas que o dinheiro não podia entrar. Ele começou a conversar com Sofia durante os turnos da noite. Eles se encontravam no refeitório vazio às 3 da manhã, compartilhando um café fraco. Ele manteve seu disfarce. Beto, um pai solteiro cujo filho, Theo, estava passando por testes no hospital. Ele não mencionou o mutismo. Apenas que o menino era fechado. Sofia, desesperada por uma conexão adulta, por alguém que entendesse a dor de ter um filho doente, começou a se abrir. Ela falou sobre Clara, sobre a espera interminável pela cirurgia. O Dr. Andrade continua adiando. Ela confidenciou uma noite, a voz embargada de exaustão. Toda semana é uma nova desculpa. Primeiro, o equipamento estava em manutenção. Depois, a equipe não estava disponível. Agora, ele disse que a fila do SUS está longa e que Clara, que ela não é mais prioridade. Mas eu a vejo ficando mais fraca, Beto. Eu sinto ela escorregando por entre meus dedos. Mas ele não é o melhor? Perguntou Arthur, sondando. Todos dizem que ele é um gênio. Ele é um gênio com pacientes ricos. Ela cuspiu a palavra, a raiva vencendo o cansaço. Eu vejo. Eu limpo os corredores. A nova ala internacional que ele construiu é um hotel 5 estrelas. Eu vejo as famílias árabes, russas, americanas. Elas chegam em ambulâncias particulares e são operadas no dia seguinte. E os equipamentos, os monitores cardíacos, as máquinas de ECMO, são os mesmos que sumiram da nossa ala, da ala pública. O sangue de Arthur gelou. A Fundação Valença havia doado 6 máquinas de ECMO pediátricas no ano anterior. Elas deveriam estar na UTI pública. Como você sabe? Ele perguntou a voz baixa. Eu sei porque eu limpei as placas de metal nelas por 6 meses, disse Sofia. Eu sei ler os números de série. Eu anotei. Estão todos lá, na ala privada dele. Ele está usando o dinheiro da sua fundação, Beto, para construir o império particular dele. Enquanto nossas crianças, elas esperam. Era mais do que ele imaginava. Não era apenas arrogância, era um crime, era fraude. Ele estava usando o dinheiro da fundação, destinado a crianças como Clara, para financiar uma operação de luxo, deixando as crianças pobres para trás, tratando-as como estatística, como perda aceitável. A cirurgia de Clara não estava sendo adiada, estava sendo negada em favor de pacientes que pagavam em dólar. A fúria de Arthur era um fogo frio. Ele queria ligar para seu chefe de segurança e mandar prender Andrade ali mesmo. Mas ele olhou para Sofia. Se ele fizesse isso agora, como Arthur Valença, ela nunca mais confiaria nele. Ele era Beto, o faxineiro, seu único amigo. Ele precisava de mais. Ele precisava da prova final. E ele precisava que a justiça não fosse apenas feita, mas vista. Ele usou seu acesso noturno para entrar na sala de administração, que ele mesmo limpava. Usando uma técnica simples que aprendera online, ele abriu a gaveta trancada de uma assistente. Encontrou as listas de cirurgia. Lá estava, a prova em preto e branco. O nome de Clara, com um adiar NP, não prioritário, escrito ao lado. E na mesma semana, 3 cirurgias de pacientes internacionais, PI,
com valores de 6 dígitos anotados ao lado. Ele fotografou tudo com seu celular descartável. O ponto de ruptura aconteceu 3 dias depois. Clara teve uma crise grave. Seu coração, exausto, começou a falhar. Ela foi levada às pressas para a UTI pediátrica. O monitor cardíaco apitava em um ritmo desesperado. A médica residente, uma jovem chamada doutora Inês, foi brutalmente honesta com Sofia. Ela precisa da cirurgia agora, Sofia, não em uma semana. Agora, se ela não entrar na sala de cirurgia nas próximas 24 horas, ela não vai sobreviver. O mundo de Sofia desabou. O instinto maternal, uma força mais poderosa que qualquer regra social, assumiu o controle. Ela não era mais a faxineira. Ela era uma leoa. Ela correu pelos corredores, nem mesmo tirando o uniforme. Ela sabia onde o Dr. Andrade estava. Ele estava em um coquetel, um evento de arrecadação de fundos para a sua nova ala privada, acontecendo no átrio principal do hospital. Arthur Beto, que estava limpando a entrada da UTI, viu o olhar no rosto dela e a seguiu, o coração batendo forte. Ele sabia que o confronto final estava chegando. Sofia irrompeu pelas portas de vidro do átrio. O som de taças de champanhe e risadas polidas parou instantaneamente. O Dr. Andrade estava no centro, de smoking, discursando para um grupo de investidores e socialites sobre filantropia de ponta. Dr. Andrade. A voz de Sofia ecoou, crua, desesperada. Andrade se virou. Seu rosto se contorceu em uma máscara de fúria inacreditável. Ver sua faxineira, de uniforme sujo, interrompendo seu momento de glória, era o insulto supremo. O que diabo significa isso? Como ousa entrar aqui? Ele sibilou. Minha filha, Clara. Ela está morrendo! Sofia gritou, as lágrimas escorrendo, sem se importar com a plateia. A doutora Inês disse que ela precisa da cirurgia agora. O senhor tem que operá-la. O senhor prometeu. Arthur Beto parou na porta, observando das sombras, seu celular gravando discretamente o áudio. O Dr. Andrade olhou ao redor. Seus investidores o observavam. Sua reputação estava sendo manchada por aquilo. Ele precisava esmagá-la. Sua filha? Ele disse, a voz baixa e venenosa. Você acha que o mundo para por causa da sua filha? Você é só uma faxineira. Seu trabalho é ser invisível. Limpar a sujeira que pessoas como nós deixamos para trás. Você não tem o direito de exigir nada. Mas ela vai morrer. Soluçou Sofia, caindo de joelhos. Eu imploro, pelo amor de Deus, salve minha filha. Andrade, vendo o desespero dela, sentiu-se poderoso. Ele decidiu usar aquele momento como uma lição. Segurança! Ele gritou. Segurança! Tirem essa mulher histérica daqui. 2 seguranças agarraram os braços de Sofia. Sabe qual é o seu problema, Sofia? Disse Andrade, inclinando-se sobre ela. Sua voz cheia de desprezo para que todos ouvissem. É que você acha que tem direitos. Você acha que a vida da sua filha vale o mesmo que a vida dos filhos dos meus clientes. Não vale. Ela é só mais uma na fila do SUS. Um número. Uma estatística. A cirurgia dela foi adiada indefinidamente. Temos pacientes importantes aguardando. Ele se endireitou e ajeitou o smoking. Agora volte para o seu balde. Você está sujando o meu carpete com as suas lágrimas. E considere-se demitida. Você nunca mais vai pôr os pés neste hospital, nem como faxineira, nem como mãe. A crueldade da sentença sugou o ar da sala. Sofia parou de lutar. Um som de pura agonia saiu de sua garganta. Foi quando Arthur Beto deu um passo à frente, saindo das sombras. Doutor, disse ele, a voz calma, mas carregada de uma autoridade que fez os seguranças hesitarem. O senhor não pode fazer isso. Andrade se virou, incrédulo. O outro faxineiro, o novato. E você? Ele riu, uma risada genuinamente divertida. O lixeiro veio defender a faxineira. Que comovente. Vocês são um par perfeito. Segurança. Leve os 2. Tire esse lixo da minha frente. Os seguranças largaram Sofia e se moveram em direção a Arthur. Eu não faria isso se fosse vocês, disse Arthur, ainda calmamente. E por que não? Zombou Andrade. O que você vai fazer? Me bater com o seu esfregão? Arthur olhou para Sofia, que o observava com os olhos arregalados de terror e confusão. Ele deu a ela um pequeno aceno de cabeça. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. Então ele se virou para o Dr. Andrade. Não, eu vou comprar este prédio. E depois vou te entregar para a polícia. A frase era tão absurda que Andrade gargalhou. Você é louco. É um indigente louco. Tirem ele daqui. Os seguranças agarraram os braços de Arthur. Mas antes que pudessem movê-lo, a porta principal do átrio se abriu com força. 4 homens de terno escuro, com fones de ouvido, entraram. Liderados por um homem de aparência severa. Era o chefe de segurança pessoal de Arthur. Eles se moveram com uma eficiência brutal, afastando os seguranças do hospital de Arthur como se fossem crianças. Senhor Valença, o senhor está bem? Perguntou o chefe de segurança. A palavra Valença pairou no ar. Dr. Andrade congelou. O sorriso desapareceu. O
quê? O que você disse? Arthur, agora livre, caminhou lentamente em direção ao Dr. Andrade. Ele tirou o boné sujo de Beto. Eu disse, falou Arthur. Sua voz agora não mais a de Beto, mas a voz do CEO, fria, precisa e cheia de poder, que você está demitido. Meu nome é Arthur Valença. A Fundação Valença que o senhor tem roubado nos últimos 3 anos é minha. O mundo do Dr. Andrade implodiu. Ele olhou para o rosto do faxineiro, o cabelo raspado, a barba por fazer, mas os olhos eram os mesmos olhos das fotos na internet. O bilionário, o titã, o homem que ele nunca conhecera, que ele roubava, estava ali, há semanas, vestido de faxineiro, limpando o chão sob seus pés. Sofia, do chão, observava a cena como se fosse um sonho febril. Ela olhou para Beto, Arthur, e sua mente não conseguia processar a transformação. Segurança, disse Arthur, agora para seus próprios homens. Detenham este homem. Ele é um fraudador e um ladrão. Chamem a polícia. Auditores, fechem o escritório dele. Advogados, preparem os papéis. Enquanto seus homens prendiam um Dr. Andrade catatônico, que murmurava, não, não pode ser. Arthur se virou e caminhou até Sofia, que ainda estava no chão, em choque. A imprensa que estava lá para cobrir o coquetel, finalmente entendeu o que estava acontecendo. As câmeras dispararam, os microfones se avançaram. Arthur Valença, o bilionário recluso, se ajoelhou no chão, em seu uniforme sujo de faxineiro, na frente da faxineira em lágrimas. Ele estendeu a mão. Não uma mão de caridade, mas uma mão de igual. Sofia, ele disse, a voz agora gentil, ignorando o caos ao redor. Me perdoe por ter demorado tanto. A cirurgia da sua filha vai acontecer. Agora, eu vou trazer a melhor equipe do mundo para ela. Eu te dou a minha palavra. Sofia olhou para o homem à sua frente, o faxineiro que era um rei. E pela primeira vez em meses, ela teve esperança. A vida dela não havia apenas mudado de rumo. O mundo inteiro havia virado de cabeça para baixo. O caos que se seguiu à revelação de Arthur foi cirúrgico. O coquetel de arrecadação se transformou no cenário de uma prisão em flagrante. Enquanto o Dr. Andrade era levado pela polícia, murmurando incoerências sobre um mal-entendido, a equipe de auditores de Arthur, que estava de prontidão, desceu sobre o hospital como um exército silencioso. Para os investidores e socialites foi um choque. Para a chefe Sandra, que assistiu a tudo do fundo, foi o apocalipse. Ela tentou escapar pelo corredor de serviço, mas foi interceptada por um dos seguranças de Arthur. O Sr. Valença gostaria de falar com a senhora também, mas Arthur não estava focado neles. Sua prioridade era clara. E Sofia? Ele se levantou, ajudando Sofia a ficar de pé. Ela estava trêmula, sua mente tentando processar a dualidade do homem à sua frente. Beto, Arthur, eu não entendo. Você não precisa entender agora, disse ele gentilmente. Você só precisa ir ficar com a sua filha. Eu vou fazer algumas ligações. Ninguém vai mais te impedir. Ele olhou para a doutora Inês, a jovem residente que ousara dizer a verdade. Doutora, prepare a Clara e prepare sua melhor sala cirúrgica. Custe o que custar. Mas, senhor, o Dr. Andrade era o único... Ele não é o único no mundo, interrompeu Arthur. Ele se afastou e pegou seu celular pessoal, aquele que não era o descartável. Ele fez uma ligação. Robert? É o Arthur. Sim, eu sei que horas são em Boston. Eu preciso do seu time. Agora, não para mim. Para uma criança de 7 anos no Brasil. Sim, o jato da Valença Tech está abastecido. Em 2 horas. Eu cubro todos os custos. Traga todo mundo. Enquanto Arthur coordenava a logística impossível de trazer a melhor equipe de cirurgia cardíaca pediátrica do mundo de Boston para São Paulo em questão de horas, os auditores começavam a descobrir a extensão da podridão. A fraude era massiva. O Dr. Andrade estava usando a Fundação Valença como seu caixa pessoal. Ele superfaturava equipamentos, desviava doações para contas offshore e, o pior de tudo, priorizava cirurgias com base no potencial de doação dos pais, criando uma lista de espera falsa para os pacientes do SUS. Crianças como Clara não estavam apenas sendo adiadas. Estavam sendo deixadas para morrer para dar lugar a clientes pagantes. A chefe Sandra, em uma sala, sob pressão, confessou tudo. Ela era cúmplice, recebendo bônus generosos para manter a ala pública com o mínimo de recursos e para pressionar funcionários como Sofia. Sofia, alheia a tudo isso, correu para a UTI. Ela encontrou Clara, pálida, mas estável. A doutora Inês já estava lá, preparando-a para o transporte para a sala de cirurgia. Eles estão vindo, meu amor. Sofia sussurrou para a filha, beijando sua testa. Os melhores médicos do mundo estão vindo por você. A noite se transformou em dia. O hospital estava em polvorosa.
A imprensa acampava do lado de fora. Arthur Valença não saiu do hospital. Ele tirou o uniforme de Beto em um banheiro e vestiu um terno que seu assistente trouxe. Mas sua postura havia mudado. Ele não era o bilionário recluso. Ele era o guardião daquele lugar. Ele encontrou Sofia na sala de espera da cirurgia. Ela estava encolhida em uma cadeira sozinha. Ele se sentou ao lado dela, não como o chefe, não como o salvador, mas como Beto. Você mentiu para mim. Ela disse sem olhá-lo. Não era uma acusação, era uma constatação. Eu menti. Ele admitiu. Eu vim aqui por razões egoístas. Eu estava perdido, Sofia. Meu filho, ele não fala. Desde que minha esposa morreu, eu estava procurando por algo. Alguém que não visse apenas o dinheiro. E o que você encontrou? Ela perguntou, finalmente olhando para ele. Eu encontrei você, disse ele, a voz embargada. Eu vi você limpar o chão do lugar que te maltratava. Só para poder ficar perto da sua filha. Eu vi você colocar a mão no vidro do quarto dela. E eu vi você ser humilhada por um monstro que eu estava pagando. E vi você se levantar e enfrentá-lo, mesmo sabendo que ia custar tudo. Ele fez uma pausa. Mas a primeira vez que eu te vi de verdade foi no jardim. Você estava cantando para a Clara. E meu filho, Theo, ele te ouviu. Ele não reage a ninguém, Sofia. Mas ele parou. E ele ouviu você. Você fez em 10 segundos o que os melhores médicos do mundo não conseguiram fazer em 2 anos. Sofia o encarou. As lágrimas agora vindo por um motivo diferente. A conexão entre eles era mais profunda do que um disfarce. Era uma conexão de pais feridos. De almas que lutavam. Por que você não disse quem era? Ela perguntou. Porque no momento em que eu dissesse, eu me tornaria Arthur Valença. E eu precisava saber a verdade como Beto. E você me tratou como um igual. Você dividiu seu café comigo. Você confiou em mim. Você me lembrou do que é ser humano. A porta da sala de espera se abriu. O cirurgião de Boston, Dr. Robert Harrison, entrou, tirando a máscara cirúrgica. Ele parecia exausto, mas sorria. Senhora Alves, ele disse com um sotaque carregado. A cirurgia foi um sucesso. Foi complexo. Mas o coração dela é forte. Sua menina, ela é uma lutadora. Ela vai ficar bem. Sofia desabou. Mas desta vez, em um choro de alívio puro e absoluto, Arthur a segurou. E pela primeira vez em 2 anos, ele se permitiu sentir algo além do luto. Ele sentiu esperança. A humilhação de Sofia nas mãos de Andrade foi a faísca. Mas a sua dignidade, sua força como mãe, foi o que mudou o rumo da vida de Arthur. Ele veio buscar uma mãe para seu filho. Mas encontrou uma mulher que o ensinou a ser pai novamente. A recuperação de Clara foi rápida, quase milagrosa, com o melhor tratamento que o dinheiro e a tecnologia podiam oferecer. E o mais importante, com a certeza de que estava segura, ela floresceu. Em 2 semanas, estava fora da UTI, e em 1 mês, estava rindo e correndo pelos corredores do hospital, agora reformado. A ala internacional foi fechada. Arthur a transformou na nova Ala Clara Alves de Cuidados Intensivos, um centro de excelência totalmente gratuito para crianças do sistema público. O doutor Andrade e a chefe Sandra enfrentaram um processo criminal que se tornou um símbolo nacional da luta contra a corrupção na saúde. Arthur fez questão de usar todo o seu poder para garantir que a justiça fosse implacável, mas a mudança mais profunda não foi no hospital, foi nos 2 homens silenciosos da família Valença. Alguns dias após a cirurgia de Clara, Arthur trouxe Theo ao hospital, não para uma consulta, mas para uma visita. Sofia estava no quarto de Clara, trançando os cabelos da filha. Arthur bateu levemente na porta. Com licença, tem alguém aqui que queria muito te ver. Theo entrou, tímido, segurando a mão do pai. Ele olhou para Clara, que sorriu para ele. Oi, disse Clara. Theo permaneceu em silêncio como sempre. Sofia observou a cena. Ela se lembrou daquele momento no jardim. Sem fazer alarde, ela começou a cantarolar a mesma melodia antiga, a canção de ninar de sua avó, uma música sobre rios calmos e pássaros seguros. Theo, que estava olhando para os próprios pés, levantou a cabeça. Seus olhos se fixaram em Sofia. Ele escutou, a cabeça inclinada. Arthur, parado na porta, prendeu a respiração, o coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo. Clara, reconhecendo a música, começou a cantarolar junto. Theo observou as duas, a mãe e a filha, unidas pela música. Ele olhou para o pai. Arthur lhe deu um sorriso encorajador, os olhos marejados. Theo deu um passo à frente. Ele olhou para Sofia, abriu a boca. Um som fraco, como um rangido, saiu. Ele tentou de novo, a frustração surgindo. Sofia parou de cantar. Está tudo bem, querido. Não precisa ter pressa. A gente espera. Theo respirou fundo, olhou para a melodia que flutuava no ar. E então, com uma voz pequena e enferrujada pelo desuso, ele sussurrou uma única palavra,
apontando para a música. Bonito. Arthur Valença caiu de joelhos no corredor. Os soluços que saíram dele não eram de tristeza, eram de libertação. 2 anos. 2 anos de silêncio ensurdecedor, quebrados não por milhões de dólares em terapia, mas pela voz de uma faxineira que cantava para sua filha. 6 meses depois. O cenário não é a mansão Valença. É um parque público em um domingo ensolarado. A grama está cheia de famílias fazendo piquenique. Em um canto, uma cena chama a atenção. Arthur Valença, de jeans e camiseta, está empurrando um balanço. Nele está Clara, rindo alto. Ao lado, Theo, também em um balanço, está sendo empurrado por Sofia. E ele está falando. Não muito, mas está. Ele conta a ela sobre a cor de um pássaro, sobre a velocidade do balanço. Você não precisava ter feito isso, sabe? Diz Sofia, observando as crianças. Feito o quê? Pergunta Arthur. Comprado um apartamento para mim. Me dado um emprego. Arthur para de empurrar o balanço e a encara. Eu não te dei um emprego, Sofia. Eu te fiz diretora da Fundação Valença para a Infância. Eu não conheço ninguém no planeta mais qualificada para garantir que o dinheiro chegue a quem precisa. Você não é uma funcionária. Você é minha parceira. As mãos de Sofia, agora curadas pela cirurgia que Arthur providenciou logo após a de Clara, descansam no balanço. Mas por quê? Por que eu? Arthur olha para o filho, que agora ri, uma risada alta e clara. Porque eu fui ao hospital disfarçado, procurando alguém que pudesse amar meu filho. Alguém que não visse o dinheiro, diz ele, a voz embargada. Eu estava procurando uma mãe para o Theo, mas eu estava errado. Ele se aproxima dela. O Theo não precisava de uma nova mãe. Ele já tem uma no céu, e eu não precisava de uma nova esposa. Ele olha para ela, com uma vulnerabilidade que Beto nunca teve, e que Arthur Valença nunca mostrou. Nós precisávamos de você. Você não mudou apenas o rumo da minha vida, Sofia. Você deu a ela um rumo. Você nos salvou. Você salvou a nós dois. Sofia sorri, as lágrimas de gratidão em seus olhos. Nós salvamos uns aos outros, Arthur. Ele estende a mão, não para o celular, não para o império. Ele estende a mão para ela, e ela a pega, não como a faxineira e o bilionário, mas como 2 almas que encontraram, na humilhação e na dor, o caminho de volta para casa. A música cresce, tornando-se inspiradora e triunfante. A jornada de Arthur e Sofia nos prova que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que estamos dispostos a nos tornar para proteger quem amamos. Ela nos ensina que, sob o uniforme que a sociedade nos impõe, seja o de um bilionário ou o de uma faxineira, bate o mesmo coração humano, capaz de dor, de sacrifício e de uma cura milagrosa. Se esta história de um homem que se perdeu no poder e uma mulher que encontrou poder na dignidade tocou sua alma, deixe o seu like para que esta mensagem de esperança cure mais corações. Comente aqui embaixo qual foi o momento que mais te emocionou, a humilhação no coquetel ou a primeira palavra de Theo. E não se esqueça de se inscrever no canal Histórias que Marcam, porque as maiores reviravoltas da vida acontecem quando temos a coragem de tirar nossas máscaras. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e descubra outra história incrível que prova que o amor é a única força que pode quebrar o silêncio.